Sejam bem-vindos ao canal Som de Graça, este ambiente, este expediente, essa possibilidade de estarmos juntos para a edificação das nossas emoções e também da nossa vida espiritual. Hoje quero compartilhar uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo em meio a essa pandemia, esse tempo de confinamento, esse tempo de medo, angústia, dor. E para tanto gostaria de pensar com você sobre o tema Saia da Caverna. A missão ainda não acabou. A missão continua. E eu quero basear essa conversa no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. E o personagem dessa conversa, nós vamos trabalhar sobre o profeta Elias. O profeta Elias é um personagem emblemático da Bíblia, do povo de Israel, um homem que entrou para a história do povo de Israel e, portanto, a sua vida, o registro da história da sua vida, tem muito a nos ensinar nesse tempo. Elias, eu e você recebemos uma missão. Fomos salvos, chamados para servir com excelência e, para tanto, precisamos conhecer quem nos comissionou. Quando conhecemos e quanto mais nos conhecemos, mais nós amamos. Jesus sinalizou isso quando ele estava se despedindo do seu ministério, em João capítulo 14. Ele disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Aquele que me ama amará o meu Pai. Quem é que ama o meu Pai? Quem é que me ama? Aquele que me ouve, crê e obedece. E Elias, profeta, era desse time. Um homem que conhecia o Senhor e amava o Senhor e, portanto, obedecia ao Senhor. A missão é árdua. A missão que Deus tem para a gente, que Deus tinha para Elias e tem para nós também, ela é árdua, como Paulo sinaliza em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a 20. Nós recebemos a missão de promovermos, de anunciarmos a reconciliação, a possibilidade do ser humano, de todo e qualquer ser humano, voltar para casa, de estar com o Pai do céu. A reconciliação é possível por conta do perdão que Deus garantiu através de seu Filho Jesus. O perdão é real. A dívida que todo ser humano tem para com Deus, literalmente, pode ser perdoada, porque, na verdade, o perdão já foi liberado. Basta tão somente que as pessoas se apropriem dele. O perdão está com Deus vivo, somente com Ele. É um projeto dele, é uma proposta dele, a origem está nele. E ele aguarda o reconhecimento, o arrependimento, fé, humildade para confessar e pedir perdão, se apropriar do perdão que ele tem garantido. Elias estava cumprindo sua missão, mas a luta é sinistra muitas das vezes. A batalha é renhida. Não tem fácil, não existe o fácil. A oposição se levanta. Jezabel abre a sua boca, Jezabel era a rainha. No texto bíblico, você pode ter acesso direto a isso. Rainha, mulher de Acabe, do rei Acabe, uma mulher louca, uma mulher literalmente dirigida por forças inimigas. Ela se levanta, ela tipifica a oposição maligna, ela tipifica o mal, tanto que no livro de Apocalipse vai ser mencionado o nome dela novamente, não ela, a pessoa, mas o espírito, essa ideia opositora ao reino de Deus, às pessoas do reino de Deus. E naquele contexto lá de Elias, a rainha abre a boca como se for um leão ao derredor, procurando a quem possa tragar. Essa é a ideia. E aí Elias, cansado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ele foge. O medo
toma conta do Elias, está cansado mesmo, né, de todas as batalhas que ele vinha travando e, portanto, esse cansaço abriu espaço para o medo, fuga, a tentativa de desconexão, que foi o sono, dormir, apagar, como se tudo tivesse terminado. Qual o valor da história desse homem? Qual o valor desse registro histórico? É que é um humano, né? E como o Tiago vai escrever na sua carta, Elias era um ser humano normal, mas era um homem disposto a ouvir, crer e obedecer a Deus. E, portanto, coisas tremendas aconteceram. E o valor desse registro histórico está para nós, que também somos seres humanos e muitas das vezes podemos correr o risco de achar que Deus está procurando super-heróis, super-crentes. Deus está procurando gente consciente, gente que esteja disposta realmente a encarar a realidade da vida. E aqui está um homem dando de cara com a realidade da vida. O cansaço faz parte da caminhada humana, e cansaço físico, emocional e espiritual, coisa que certamente está acontecendo nesse tempo que nós estamos vivendo. As pessoas estão cansadas, estão ficando exaustas, e aí essa mensagem, esse tempo de reflexão aqui tem o objetivo de trazer alento, de fazer com que você perceba que você não está sozinho, não é uma coisa exclusiva sua, há um personagem bíblico que viveu isso e experimentou algo tremendo na vida dele, que você também pode experimentar. Este é o desafio hoje, lutar contra o sono, contra a letargia que tem o potencial de tomar todos nós, inclusive por conta, né, desse confinamento e a gente ter que ficar dentro de casa, se não vigiarmos a casa, né? Essa casa primeiro, mas a casa, a residência onde você mora, pode se constituir numa caverna como Elias procurou. Então, graças a Deus, ele, Deus, o Senhor, não desiste de nós. Não desistiu de Elias e não desiste de mim nem de você. 1 Reis, capítulo 19, 5, 6 e 7, né, os versos ali desse capítulo, mostram claramente a longanimidade do Pai do Céu. Porque Elias foi para aquele ambiente, foi para aquela caverna e descansou, e daqui a pouco voltou a deitar-se mediante a provisão que estava chegando para ele ali. Era um tempo que ele precisava. Então, a presença de Deus é real. Perto está o Senhor, como diz o salmista no Salmo 34, e Paulo vai repetir em Filipenses capítulo 4. Perto está o Senhor. E Ele está perto com paciência, com sensibilidade, com a disposição para providenciar o escape, a saída, providenciar o suprimento das nossas necessidades. Ele traz a provisão, pão vivo, água viva, Ele é a nossa própria provisão. A graça de Deus é a própria essência de Deus. Sua presença nos renova, revigora-nos, levanta, como você vai ver em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Mas Elias estava fazendo um quadro depressivo e possivelmente eu posso estar falando para alguém que está fazendo um quadro assim. Posso estar falando para alguém que esteja vivendo realmente um vale terrível e literalmente entrou para essa caverna existencial. Quantas pessoas estão em suas cavernas existenciais, vão lá para o fundo, escuro, frio, como numa prisão, e a pessoa achando que não poderá ser mais nada, que nada mais poderá acontecer, nada mais pode acontecer, medo do que vai encontrar lá fora, não quer sair, porque ainda está com o impacto do bramido da Jezabel, das Jezabéis, das circunstâncias sinistras que querem roubar, matar e destruir. Mas, na verdade, para você sair, você precisa entrar, você precisa descer. Parece antagônico, mas é por aí.
Para você sair da caverna, você precisa entrar, você precisa descer ao recôndito da sua alma. E Deus, o Pai, não desistiu de você, está com você justamente para te ajudar nessa entrada e nessa descida dentro de você mesmo, né? E que bom, né, que Deus não nos abandona. Porque se você observar o versículo 9 de 1 Reis capítulo 19, o Senhor pergunta assim: Elias, que fazes aqui? Isso sinaliza que Deus está dentro da caverna. Deus estava dentro da caverna, aleluia. Ele é a luz, porque se ele está na caverna, se ele está presente, a luz pode raiar. Ele é amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. A presença de Deus tem o potencial de renovar a gente. Mas quando nós estamos na caverna, quando nós estamos nesse quadro depressivo, teimamos em não ver, ou não conseguimos ver, né? E a proposta de Deus o objetivo de Deus está perto, é propiciar para nós o ambiente, a condição para sairmos, não é? Como está no verso 11, a proposta era essa: Elias, vem aqui para fora, vamos lá para fora. Deus está conosco na caverna, mas ele tem uma proposta excelente. A caverna não é o seu lugar, não é o seu final. A visão de Elias está limitada pela depressão. Ele pensa que só ele sobrou, né? Só ele restou como fiel, como alguém realmente disposto a ouvir, crer e obedecer ao Senhor. E ele está na visão dele, achando que não existe mais ninguém, né? Pensa que já queimou todos os seus cartuchos, mas quem é que tem a última palavra? Elias está ali agora, alguém que se aproximou dele, se aproximou com esse poder de restaurar todas as coisas. E Deus chama Elias para fora da caverna para vir para a presença do Senhor. A presença do Senhor aí tem a ver com uma epifania, né? A presença manifesta de Deus. Deus está ali conduzindo Elias em mais um processo, ou no processo de crescimento, de edificação. Elias não estava pronto, ninguém está pronto enquanto estamos aqui nessa caminhada da terra. O que deve chamar a nossa atenção é essa longanimidade de Deus, é essa disposição de Deus, de não obstante a nossa fragilidade, ele não desistir de nós. Está se cumprindo aqui o que o salmista vai falar no Salmo 103. Deus é como um pai, e ele se compadece de nós, e ele se lembra, ele sabe que nós somos pó, ele sabe, ele conhece a nossa estrutura. Está aqui uma demonstração clara dele perceber como Elias estava. Então, ele vai se revelar para Elias, ele está se revelando para Elias. Elias está precisando de uma revelação, está precisando de uma palavra, de uma experiência pessoal ali com o Pai do céu, com o Deus vivo. E pelo perfil emocional do Elias, né? Sua psique, sua estrutura humana, ele estava esperando um vento forte, né? Ele estava esperando que Deus se manifestasse num vento forte, mas se manifestasse com um terremoto, um abalo, mas ele já estava abalado. Se manifestasse em forma de fogo, ou um vulcão em erupção, lava descendo, uma voz mansa e delicada. Foi assim que Deus se revelou, porque aquele homem estava cansado, aquele homem estava de colo, e possivelmente você também está aí precisando de colo, e eis o Senhor sussurrando, vindo com uma brisa suave. Elias ouviu, discerniu, no meio daquele cicio, a voz que o encorajou a levantar e a sair para ser ministrado. Deus está chamando você para que você venha e tome uma atitude, porque o texto diz que Elias, depois de todo esse processo de dormir, se alimentar, descansar e agora ouvir a voz de Deus, mas uma voz suave, terna, mansa, firme, ele vem, ele atende a essa voz. E agora o texto diz: partiu, pois, ou seja, ele tomou uma decisão. Meus irmãos, Deus está
conosco, e ele não tem um plano B. O plano dele pressupõe a mim e a você, com toda a dificuldade que temos de acreditar nisso muitas das vezes, né? Mas ele quer usar sua igreja, ele quer usar o seu povo, ele quer usar homens e mulheres que sejam da estirpe de Elias, dispostos a ouvir, crer e obedecer. Temos que lutar contra a vontade de ficar dentro da caverna. Temos que lutar contra essa tendência ao comodismo, à autocomiseração, à letargia, à frieza. Devemos dizer não a essa tendência do desigrejamento, né? De abandonar, de sair. Por quê? Porque grande é a caminhada. A obra não terminou, a missão não terminou, a missão continua. A sociedade, principalmente agora, a sociedade precisa que os filhos de Deus, a sociedade aguarda, anseia por ajuda. E como está a sociedade? Há um texto bíblico, há um registro, uma parábola que Jesus contou, que eu creio que tipifica bem como a sociedade está nesse tempo. Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 35, nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano, né? E a ênfase ali, a ideia ali do texto, mostrar aquele homem que estava meio morto, né? Aquele homem estava meio morto, estava caído, porque tinha sido assaltado, roubado, ferido, estava exausto, estava na iminência de ser destruído. E assim está a sociedade hoje também, meio morta, caída, porque foi assaltada, roubada, ferida, exausta, na iminência de ser destruída. Está um caos, né? E por que isso? Porque o texto lá, Jesus falou que o homem descia de Jerusalém para Jericó, né? Esse movimento me parece que é a origem de tudo isso que nós estamos vivendo. A humanidade desceu de Jerusalém para Jericó, ou seja, a humanidade desceu da presença de Deus. Jerusalém tipifica a cidade de Deus, né? E Jericó, a cidade oásis, que simboliza todas as questões humanas. E nesse meio do caminho, Satanás, né, está ao derredor, está agindo de forma terrível. Os próprios seres humanos se deixando levar pela arrogância, pela astutícia, têm feito essa obra ruim, sinistra. A questão é que as pessoas estão meio mortas, caídas, cansadas, exaustas. E qual é a missão nossa? O que se espera? O que o nosso Deus está esperando? Como aconteceu naquela parábola, que os crentes, que as pessoas da estirpe de Elias decidam sair da caverna, lembrar que a missão não acabou, lembrar que nós recebemos o ministério da reconciliação, e deixarmos Deus agir em nós e através de nós, e com compaixão sentir a dor do outro, importar-se, parar para dar atenção, tomar uma atitude. Com este senso de missão, eu preciso estar preparado com azeite, com vinho, com atadura, vestir, cobrir com sangue, com a graça de Jesus, tantos quantos estão desesperados nesse tempo de tanta angústia que nós estamos vivendo. O mundo, a sociedade, as pessoas têm caído nas mãos de assaltantes, têm sido roubadas, têm sido espancadas, açoitadas, solapadas violentamente. Essa pandemia, de alguma forma, tem feito isso, né? Tomou esse viés de destruição. As pessoas, por conta disso, têm estado exaustas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Diante desse quadro, diante dos urros das Jezabéis, sabe, dos bramidos daquele que age como se fosse um leão ao derredor, procurando a quem possa tragar, nós temos 3 opções. 1, dar de ombros, indiferença, que se dane, isso não é comigo, né? Ou que nós temos percebido, infelizmente, em meio a esse caos, você tem 2 situações: pessoas que são do time do Elias e se importam e se envolvem,
e tem as pessoas que têm aquele princípio farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então nós temos essa opção da indiferença. Na parábola que Jesus contou, o sacerdote, o levita, a religião instituída ali não resolveu, né? O status religioso, status político por si só não resolve, porque muita gente transita nesse time daqueles que dão de ombros, daqueles que são indiferentes. Você tem a outra possibilidade, que é a revolta, vingança, violência, procurando culpados, e procurando se vingar com as próprias mãos, fazer alguma coisa, né? Numa perspectiva de achar um culpado e tentar pagar com a mesma moeda. Mas tem uma terceira via, tem uma terceira opção, que é a santa indignação, sede de justiça. E nesse caso, alinhamento com o coração justo de Deus. Decisão de se unir ao Senhor e cumprir a missão, certo? Porque na parábola Jesus disse que aquele samaritano parou, se importou e interviu. Não adiantava ficar ali com o morto, com a pessoa meio morta, e ele com o celular fazendo selfie, contando, narrando o problema e questionando se foi o governo da direita, se foi o governo da esquerda, quem é o culpado, A, B ou C, e filmando tudo e não fazendo nada com a pessoa que realmente está precisando. Ou seja, não está focando naquilo que é essencial. Então hoje, ao invés de ficarmos procurando culpados, etc. e tal, vamos nos unir às pessoas que estão fazendo alguma coisa. Vamos nos unir ao Senhor nosso Deus. Vamos cumprir a missão. Que missão? Continuar a obra do samaritano Jesus. A obra daquele que se importou e veio e fez alguma coisa. Deu a sua vida por nós. Conscientização nós precisamos. Eu estou em missão, eu vou estar preparado, eu vou buscar estar preparado com Jesus para que quando for necessário eu possa intervir. E nesse caso, estar preparado é estar consciente de que você é sal, e o sal tem potencial para paralisar a corrupção, para frear a corrupção. É você fazer a sua parte. Luz. Você é luz. E Jesus brilha em você. E Ele quer brilhar em você para que você possa mostrar o caminho. É a vida, é a sua vida, é o exemplo do cristão que pode mostrar o caminho de Deus para outras pessoas. Você pode tomar posse do azeite que Deus tem para a sua vida, e o azeite é o combustível, o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo, é o poder de Deus, e ao mesmo tempo essa presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo de você pode se constituir em remédio para outras pessoas, você levar remédio, refrigério para outras pessoas. O texto fala de vinho, fazendo asepsia, remédio ali, mas o vinho também tem o símbolo da alegria, né? Simboliza a alegria. E o crente cheio do Espírito Santo, nesse tempo de caos terrível, pode levar uma palavra de ânimo, de esperança e, consequentemente, promover alegria. E atadura, aquele homem tinha atadura, e a cobertura que tem a ver com o sangue de Jesus, a graça maravilhosa de Jesus, vestindo as pessoas que estão carentes nesse tempo. Ei, a caverna não é o final. Se essa situação toda de confinamento tem tido esse potencial de conduzir você, de promover depressão em você, e fazendo você entrar na caverna e ficar achando que acabou tudo, olha aí a palavra do Senhor, olha aí o exemplo de Elias, do profeta Elias. Deus não desistiu dele, Deus não desistiu de você, está chamando você. Ouça a voz dele, creia na voz dele, obedeça, porque a obra que ele começou na sua vida não terminou. Ele é contigo, ele te ama e ele quer te usar. Deus te abençoe, um grande abraço pastoral, um abraço amigo, em nome de Jesus. Amém.